Olá, pessoal, a paz do Senhor. Estamos de volta, nosso devocional, Conversas Secretas com meu Pai Celestial, J.B. Dias Carvalho. Hoje é dia 12 de março, comentários da Dice Carvalho, e o tema é Saída da Arquibancada. Diariamente, nós estamos vendo pessoas passando por vergonha, e nós também. A vergonha é o medo da desconexão. A vergonha é quando você se sente inadequado, inapropriado, indigno. A vergonha é quando você fala, esse lugar não é para mim. A vergonha é quando você se compara, quando se diminui ou quando pensa, o que eu estou fazendo aqui? O texto diz que quando o homem machucado estava ali, o samaritano passou, sabendo que o samaritano era tido como uma espécie de pessoa não grata na sociedade. E o que ele fez? Ele se moveu de íntima compaixão, empatia, quebra a vergonha, e o que quebra a vergonha são os subprodutos da empatia. É a conexão, a compaixão e a coragem. Para eu quebrar a vergonha da minha vida ou na vida das pessoas, eu preciso da coragem. A vergonha tem filhos, a vergonha tem subprodutos, como o isolamento, a comparação e a impotência. Sabe quando às vezes nos sentimos vergonha e ficamos paralisados? Então, a vergonha nos desconecta, inclusive do nosso mundo real. Quando você rompe as barreiras da vergonha, do medo, da impotência e da inadequação, você provoca uma conexão na sua vida e na do outro, e deixa de ser uma pessoa que está na arquibancada assistindo a vida dos outros e vai à arena para lutar pela sua. Na arena, você não pode ter medo de ser despedaçado, ou de ser criticado, ou até de perder o jogo. A arena e perdeu e está a muitos passos à frente de quem estava apenas sentado na arquibancada. Por quê? Porque já se arriscou, porque já colocou a pele no jogo. Hoje, em qual arena da sua vida você precisa sair da arquibancada e ir para a arena lutar? Eu me lembrei, de uma situação que aconteceu há um tempo com uma pessoa do meu convívio, que passou por uma dificuldade, grande, até mesmo chegou a se afastar. Aí, quando essa pessoa se afastou, eu fiquei triste, fiquei entristecida e me perguntei o que eu poderia ter feito para aquela pessoa não passar essa dificuldade, porque não era dinheiro, não era fome, não era nada disso, mas era emocional, sabe? E eu me perguntei depois o que eu poderia ter feito para aliviar o fardo daquela pessoa naquele momento, por medo, porque eu não queria ser uma pessoa intrometida e ficar perguntando. Eu sabia que ela estava passando por dificuldade, por alguma dificuldade. Quando eu conversava com aquela pessoa, eu sentia que ela tinha algo para falar, mas que para ela poder falar eu precisaria perguntar. Então, com medo, de ser intrometida, de ser taxada como, muito intrometida, esse tipo de coisa, eu não perguntei. E hoje eu vejo que se eu tivesse sido intrometida, talvez aquela pessoa não tivesse passado pela tribulação que ela passou, pela dificuldade que ela passou, o que é muito triste, porque eu fiquei triste pela pessoa, pela situação que ela estava passando,
e fiquei decepcionada comigo mesmo, porque eu poderia ter ajudado e eu não ajudei. Hoje em dia, quando eu lembro da situação, quando eu lembro da pessoa, eu me sinto envergonhada, porque eu poderia ter ajudado de alguma forma, não, não dando dinheiro, essas coisas, mas simplesmente ouvindo o que ela tinha para falar, o que ela precisava era desabafar, e por causa do medo, eu não fiz. E hoje eu fico triste com a minha atitude, né? A pessoa hoje em dia está bem melhor, graças a Deus. Espero que o Senhor continue confortando o coração dela, que ela volte a ser, né, a pessoa que ela era antes, a pessoa maravilhosa, muito legal. E que isso sirva para reflexão. Muitas das vezes o Senhor, ele coloca no nosso coração e a gente, por medo, a gente recua, né? A gente recua não querendo ser intrometido. No meu momento eu deveria ter sido intrometido e perguntado. A pessoa precisava desabafar, precisava ouvir e por eu não perguntar, ela não desabafou, não, enfim, né? Mas que isso sirva de reflexão, que possa servir para você ouvir a palavra do Senhor, quando Ele colocar no seu coração, quando você estiver conversando com alguém que precisa só ouvir, pergunte. Se ela não quiser falar, tudo bem, mas é bom a gente sempre perguntar, porque às vezes a única coisa que aquela pessoa está precisando naquele momento é só de uma pessoa que escute o que ela tem para falar. Ela precisa desabafar. Enfim, né? Vamos à nossa leitura? Nossa leitura bíblica hoje é em Lucas 10, do 25 ao 37. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Fazeis isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei:
o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Sobre isso que eu falei, né? Sobre você ter empatia pelo próximo, você se colocar no lugar dele, poder enxergar no próximo a dificuldade, seja qual for, poder se colocar no lugar daquela pessoa e ver, né? Se fosse com você, como você se sentiria, como você reagiria, como você faria. Muitas das vezes a gente só quer pensar na gente e não consegue se colocar no lugar do outro para saber o que ele está passando. Tipo, acontece a situação, você olha e julga, quando na verdade nós deveríamos simplesmente nos colocar no lugar daquela pessoa, né? Para ver como você se sentiria se fosse com você, como nós nos sentiríamos se aquela situação estivesse acontecendo com a gente, né? O nosso compartilhe de hoje. A vergonha tem filhos, mas a empatia quebra a vergonha. É isso, gente. Vergonha tem filhos, mas a empatia, ela quebra a vergonha. Muitas das vezes a gente espera que o meio em que a gente vive, as pessoas entendam o que a gente está passando. E muitas das vezes isso não acontece. Alguém às vezes está esperando que você tenha empatia pela situação dela e com egoísmo, pensando somente na gente, a gente acaba julgando a outra pessoa pelo que ela fez, pelo que ela deixou de fazer, porque ela deveria ter feito tal coisa. Mas se fosse você, se fosse eu, no lugar daquela pessoa, você faria a mesma coisa? Você faria aquilo que você está dizendo que é para ela fazer? Ou você reagiria da mesma forma que ela reagiu naquele momento, né? Só quando a gente se coloca no lugar do outro é que a gente sabe como vai reagir. Para você pode até ser fácil vendo de fora, mas quando é dentro, quando está lá no meio, quando é com a gente, é bem diferente. Vamos orar, tá? Senhor, ajuda-me a ter coragem para vencer a vergonha e viver a empatia, que eu possa me mover de íntima compaixão como o bom samaritano e trazer conexão e cura para os outros. Amém. Amém, que nós possamos, né, ter essa conexão com o próximo, que nós possamos ajudar a curar pessoas que precisam de uma palavra, de um gesto, de apenas um ombro amigo para ouvir a situação dele. Às vezes você não precisa falar nada, só sentar e ouvir já é suficiente. Ou um abraço, um aperto de mão, um sorriso de bom dia pode já ajudar a vida de alguém que esteja passando por um momento de tribulação, certo? Então é isso. Esse é o nosso devocional de hoje. Amanhã nós temos mais com o Joselino, tá? A leitura com ele amanhã. E é isso aí. Compartilhe, curta, comenta, me segue nas redes sociais e nós ficamos por aqui hoje, tá? Tchau, tchau.